Voltando aos trabalhos, vamos finalizar esse treinamento. Espero que vocês tenham gostado, mas vamos lá. Vamos falar agora de procedimentos operacionais, né? A gente tem a continuação aqui, da onde a gente parou. A gente vai continuar falando sobre os dispositivos legais, sobre a norma, né? Sobre a norma anexo 4 da norma regulamentadora número 20. Então, exigir das empresas contratadas para prestação de serviço a apresentação de procedimentos. Você contratou? Apresenta os procedimentos. Você precisa verificar se os procedimentos da empresa condizem com os seus, que foram elaborados pela equipe de gestão de segurança e que estão no seu prontuário de NR20. Que informe os riscos da exposição ao benzeno. Então a sua empresa tem que informar e tem que obrigar que a empresa contratada informe para os seus colaboradores os riscos de exposição ao benzeno, as medidas de prevenção que precisam ser adotadas para garantir a segurança de todos, né? E isso tem que ser feito para fazer que tipo de atividade? Olha só, troca de tanques e linhas de abastecimento, né? Linha que vai do tanque para a bomba, da bomba para o filtro, todas as linhas, né? Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, sistema de captação e recuperação de vapores vai ser instalado, já era para ter sido, né? Mas o governo vem prorrogado a pedido dos proprietários de postos e sindicatos, né? Está prorrogando, mas provavelmente vai ter que ser implementado. A não ser, é claro, que acabe com a obrigatoriedade de ter frentistas nos postos de combustíveis, né? E aí os postos passem a ser self-service e os frentistas possam ocupar outros cargos, cargos de vendedores no próprio posto, de atendente, porque não vai poder ficar sem atendente, vai ter que ter pelo menos um para dar um suporte, vai ser montadas lojinhas de conveniência, alguma coisa do tipo para poder ficar ali dando suporte. Então vai ter ainda serviço para os melhores, né? Teste de estanqueidade. Então, se vai fazer teste de estanqueidade, eu tenho que exigir que a empresa contratada apresente também os seus procedimentos operacionais. Se for fazer análise de contaminação de solo, então também tem que ter procedimentos. Se for fazer remediação do solo, viu que o solo está contaminado, tem que remediar, tem que ter procedimentos claros, tá? Fica vedados aos postos revendedores de combustíveis, PRC, as seguintes atividades envolvendo combustível com benzeno, hein? Não pode transferir combustível que tenha benzeno de um veículo para outro usando sucção oral. Não pode, está proibido. Transferência do combustível com benzeno entre tanques de armazenamento. Então, vou passar de um tanque para outro tanque do próprio posto. Está proibido. Se tiver benzeno, não pode. A não ser, né, que sejam adotadas medidas de prevenção aí, né? E lembrando, quando a gente fala de equipamentos, de medidas de prevenção, todo equipamento que seja instalado num posto de serviços deveria ser intrinsecamente seguro. Ele não pode gerar calor. Não pode, né? Ele tem que garantir que não vai gerar calor para pegar fogo, né? Então tá proibido. Se tiver benzeno, tá proibido também armazenar amostras de combustíveis em áreas fechadas, onde os colaboradores acabam entrando ali, ficando ali, né? Eu já vi guardarem amostras de combustível no refeitório ou no vestiário. Isso não existe. Fica aquele odor característico de gasolina o tempo todo ali. Enchimento de tanques após o desarme. Tá proibido, né? Desarmou, tem que parar. Só que tem alguns casos, e a norma fala isso, exceto quando ocorrer o desligamento precoce do bico em função do próprio carro. Então tem alguns casos que às vezes o suspiro está entupido, às vezes o dimensionamento foi errado, enfim, tá com algum probleminha, e aí até mesmo carros de carroceria são mestres para fazer isso, na hora que vai colocar a carroceria, dá uma dobra na mangueira que leva o combustível lá da boca do tanque até o tanque, e aí acaba voltando combustível o tempo todo, né? Então, tirando esses casos, você pode até continuar abastecendo depois do primeiro desarme. Comercialização de combustíveis em recipientes que não sejam certificados. Então, só pode comercializar se o vasilhame for certificado pelo Inmetro, tá? E já falamos sobre isso, né? Então tá aqui. Não posso usar, e lembrando,
A validade dele é só dá para usar uma vez, porque ele é para emergência, é um vasilhame emergencial. Então não pode ficar reaproveitando ele. Posso abastecer nesse tipo de bujão? Não, não posso, porque ele não é aprovado pelo Inmetro para fazer transporte de combustíveis, ele tem que ser aprovado. Cuidado, tem muito vasilhame, que a boca dele é grande, tem uns vasilhames de produtos agrotóxicos, por exemplo, e outros mais de produtos químicos, né? Quando você vai abastecer com a gasolina gaseifica, sobe aqueles gases no seu, aquele odor forte, né, no seu rosto, e acaba você até tendo um mal súbito. Você acaba tendo tonteira, vertigem, né? Mal-estar, dor de cabeça. Cuidado, você tem ali produtos químicos que são usados na zona rural, né? E depois a pessoa vem com aquele vasilhame mal lavado, se é que lava, para botar gasolina. E aí você vai abastecer e você acaba aí colocando a sua vida em risco. Cuidado. É proibido qualquer tipo de acesso no interior dos tanques do caminhão, nas tubulações, aonde passou combustível. Você não pode entrar dentro de tanque, passar nas linhas, é proibido esse acesso, tá bom? Passou combustível pelo local, tá proibido o acesso. Abastecimento com a utilização de bicos que não seja automático. Isso é lei, ó, tá lá. Se o bico tá com defeito, tem que trocar. Não posso ficar usando um bico que não tem o automático. Porque se não tiver automático, como que eu vou armar o bico? Como que eu vou me afastar? Como que eu vou preservar a minha saúde? Difícil, né? Sempre use luva química. Ela tem que cobrir até os antebraços, já falei com vocês. É uma dica de segurança crucial. Lembrando, foi no banheiro, lavou a mão, voltou, enxuga bem as mãos, né? Passa a luva química novamente. Vou almoçar. Voltou, lavou as mãos, voltou, luva química. Então a luva química tem que ser usada várias vezes durante o dia, não é uma vez só não é só quando você chega não, tá? Então você usa o tempo todo. Sujou muito a mão, teve que lavar? Enxuga bem, passa a luva química novamente. Afaste-se dos pontos de eliminação de gás. Nós já listamos para vocês os pontos de emissão fugitiva, os pontos onde tem concentração de gás, falei sobre a bomba, suspiro, tanques, né, sal, sistema separador de água e óleo. Afaste, não fica ali dando bobeira não. Para que ficar ali? Dica importante, tá sentindo cheirinho de gasolina? Se afasta, não fica por ali não. No abastecimento de carros, use o bico automático, afaste-se pelo menos 50 centímetros, né? Então, tá aí a dica de ouro. Para que ficar aí, olha, para que ficar nessa posição, né? E outra coisa, o colaborador desse tá displicente, tá encostado, tá relaxado, ele não tá monitorando o entorno, ele não tá alerta. A todo momento pode ter um acidente, pode vir um carro invadir o estabelecimento, um assaltante para render ele, o carro pode sair, ele cair. Então, não precisaria estar desse jeito e também não precisaria estar segurando o bico. Lembrando que a gente observa ali, ó, na ponteira, né, do bico, bem colado aqui no carro, tem o protetor de respingo, né? Depois que criaram essas argolas aqui, que elas se encaixam aqui na ponteira do bico, essas argolas elas evitam aqueles respingos. Antigamente o colaborador ficava sentindo respingo na mão, nos dedos. Agora isso diminuiu muito. Então ajuda, tá? E é obrigatório ter, tá? Isso é lei, tem que ter, tá? Então a gente tem aí mais uma situação de abastecimento, colaborador segurando o bico. Já falamos sobre isso. Não precisa segurar o bico. Arma o bico. Agora, se isso for um problema com a sua empresa, peço que você oriente os proprietários, pode falar para entrar em contato comigo, entrar em contato com a nossa plataforma, porque vai ser um prazer. A nossa empresa, a Anjos do Brasil, vai dar todo o suporte e vai orientar, tá, o seu contratante para que ele não cometa nenhum tipo de crime, arbitrariedade, para que ele não se coloque numa situação que possa amanhã ou depois trazer passivos trabalhistas para ele. Então olha que chique, que lindo, né? Armou o bico, sai de perto, deixa lá armadinho. Claro, só sai de perto, só vai para longe se você for limpar o vidro, olhar à frente, vender alguma coisa, se a empresa permitir. A empresa não permite, velocidade mínima fica perto ali, 50 centímetros. Se o bico não desarmar, se houver um problema mecânico, começar a vazar combustível, alguma coisa do tipo, você leva a mão e desliga, né?
mas isso é muito raro acontecer, muito raro. Vestimenta. Então, lá no artigo 11.2 fala que o empregador tem que lavar o uniforme do colaborador pelo menos uma vez por semana. Isso é lei. Ou ele lava numa lavanderia específica, onde o tanque vai ser usado apenas para lavar o uniforme, pode ser uma máquina de lavar também, se quiser, ou ele leva para uma lavanderia especializada e pega a nota fiscal de serviço, comprovando que lavou. Tá? Então, cuidado, porque a fiscalização sempre pede isso, a comprovação retroativa de que estava lavando os uniformes. Eu já vi pedir até 2 anos atrás. Manter pelo menos 1/3 dos uniformes disponíveis. Então, um exemplo, a empresa tem 10 funcionários, tem 10, tem que ter ali 3, 4 uniformes, reservas, não precisam ser novos, uniformes limpos, não precisam ter amaciante, não precisa estar passado, é só lavar, tem que estar lavado, tem que estar limpo. Tem que ter esses uniformes para situações de emergência. Se um colaborador se contaminar, vazar combustível, entornar na roupa dele, ele tem outro uniforme para poder pegar e continuar trabalhando. Isso evita que ele tenha que ir até a casa dele, lembrando que nós temos um problema, né? Ele vai para casa com a roupa suja? Mas não é para o posto lavar? Pode, não pode? Os EPIs são obrigatórios, né? Tem que estar usando. Já falamos sobre essa cena, então nós temos aí o capacete para subir em cima do caminhão-tanque, tem a máscara facial de proteção respiratória, o óculos de segurança, luva nitrílica, tá usando uniforme, botina, mas faltou nesse caso, para subir em cima do caminhão-tanque, faltou talabarte, cinto. Ele tinha que estar com o cinto acoplado ao talabarte preso, né, nesse corrimão aí, para garantir o deslocamento dele. Se ele caísse, passasse mal, ele estaria com o talabarte prendendo ele, para ele não ir ao chão. Vou fazer a aferição por régua, né? Vou usar a régua para ferir os tanques. Todos esses EPIs que a gente está vendo tem que usar, menos o capacete. O capacete talvez ele já tinha subido no caminhão-tanque, já ficou com ele, não precisaria estar usando o capacete. Mas o óculos, máscara, luva, já falamos sobre isso. Tem que estar usando, é obrigatório. Muitos postos fazem o quê? Já que tem uma dificuldade na hora de subir no caminhão-tanque, olha que interessante. Colocaram ali 3 postes, né? Mas poderia ter sido usado uma parede, desde que a parede suporte, né? Tem que ser feita para ponto de ancoragem. Lembra que o ponto de ancoragem tem que suportar no mínimo 1.500 quilos, né? Para ser considerado um ponto de ancoragem. O que é um ponto de ancoragem? É onde eu vou prender, onde eu vou me prender. Nesse caso, o ponto de ancoragem são os 3 postes, né? E aí colocaram um trilho, né? Um trilho, e a roldana vem correndo junto com o trabalhador. O trabalhador vai andando, a roldana vai correndo dentro desse trilho. Vai de um lado para o outro, igual aqueles trilhos de cortina, parece, né? Mas claro que é de um material muito mais resistente. Então, se esse trabalhador passar mal, escorregar, tropeçar, se ele vier a cair, ele é preso pelo cinto, ele fica preso aqui nessa base, né? Ele fica preso aqui, ele não cai e está resguardada a segurança dele. Então, dá para fazer? Dá, se quiser dá. Mas um tipo de cenário desse só funcionaria na descarga à distância, né? Então, na descarga, que é onde está todas as bocas de descarga juntas, que aí o caminhão não vai ficar se locomovendo. Agora, se o caminhão tiver que ficar se locomovendo, tem estruturas parecidas com essa, móvel. Você consegue movimentar ela de um lado para o outro, garantindo a segurança do trabalhador também. Para tudo nessa vida, para garantir segurança e saúde, para tudo tem alguma ferramenta, tá? Não adianta falar que não dá, dá. Então é obrigatório. Placas de sinalização, né? Então a gente vê, por exemplo, a área da pista de abastecimento. Quais são os EPIs obrigatórios na pista de abastecimento? Tem a botina, tem o uniforme, né? A roupa. Precisa de óculos? Não, na pista não. Precisa de luva? Precisa. Luva química para abastecer enquanto faz o abastecimento e a luva nitrílica se for fazer outras atividades, se for ter contato com superfícies contaminadas, né? Então precisa da luva nitrílica, ajudar na aferição, limpeza das bombas, né?
Capacete somente se for trabalhar em altura, frentista não vai. A plaquinha famosa, né? Toda bomba de gasolina tem que colocar lá que a gasolina contém benzeno, é uma substância cancerígena. Aí tem lá o artigo, a lei. Me parece que houve uma atualização e aí esse tem que só tomar cuidado na hora de ver essa placa. A placa muda. Então fica a dica de você sempre ter contato com o sindicato da sua classe, né? Da classe, no caso dos empregadores, que eles vão saber quais são os adesivos obrigatórios. Isso vai te permitir, então, que você tenha acesso a todas, e são muitas, tá? Muitas placas, adesivos, são muitas. É impressionante o número de informação. E acaba levando a uma contaminação visual, né? Uma poluição visual. Você chega num posto de combustível, num posto de serviço, você fica deslocado de tanta informação, é muita informação. Tudo lei. Mas alguém vê aquilo tudo, aquele monte de informação, difícil, né? Mas tem que estar lá, é a lei fala que tem que estar. Placa, lá onde tem um painel de energia, né? É importante colocar a placa de risco de choque elétrico. Tem várias placas, né? Não fume, não use celular, desligue o motor, desça da moto, tire o capacete, proibida a venda de bebida menor, prostituição infantil é crime, tem várias, né? Então, é importante, como eu disse, você ter o suporte do sindicato de classe, porque isso muda frequentemente. Essa do benzeno que eu passei mesmo, ela teve uma mudança, muita gente estava usando a velha, fiscalização passou, notificou, alguns casos até autuou, porque estava a velha, tinha que ser a nova. E só mudava o artigo, a lei lá, atualização, né? Atualiza a norma, você tem que atualizar. Medidas de controle coletivo, os famosos EPCs, né? O processo de trabalho deve assegurar sempre a menor exposição ocupacional. Ou seja, que hora que você segura o bico? Quando o carro não permite deixar o bico armado. Então tem situações onde você vai deixar, você realmente vai acabar tendo contato, vai aumentar o risco durante a sua atividade. Mas são raros, são poucas as vezes. Vamos falar de uma moto, tem uma moto, né? Uma moto pequenininha, o tanque de combustível dela é 3 litros, bem pequeno o tanque. É o outro que não dá para deixar o bico ali, você tem que ficar ali olhando o tempo todo, porque se você virar, tirar a atenção, entorna o combustível. Então, tem alguns casos que não tem jeito. Mas são quantas motos dessa no Brasil? Pouquíssimas. Você abastece quantos carros num dia em moto? Abasteço 200 num dia. Só uma moto dessa? 2? Então, é o menor tempo possível, é o que a norma fala, né? E aqui também fala, né, no artigo 14, novamente falando da importância da instalação do sistema de recuperação de vapores. Então, a lei está ali. Pode mudar, como já mudou no passado, mas há grande probabilidade de não mudar mais. Já foi prorrogado, a não ser... Para quem instalar isso se não tiver mais frentista, né? Se entra o self-service, aí nesse caso, talvez eles eliminem essa solicitação desse equipamento, que é um equipamento muito caro, tá? As empresas vão ter que investir pesado, mudar suas linhas, é meio complicado para fazer isso aí, mas é questão de investimento. Então como que funciona, né? A recuperação de vapores? Está ali o bico abastecendo, e entra gasolina, verdinho, né? Entra gasolina, é o verdinho, a seta verdinha, né? Então o azulado, esverdeado, entra, a setinha entrando, tá entrando combustível. E volta, sai do veículo durante o processo de abastecimento, sai o amarelinho, vai saindo os vapores. Esses vapores entram para o tanque, segundo a empresa que vende, vai até condensar. Esse vapor vai condensar e vai virar produto novamente. Então a empresa vai ter até uma economia em adotar esse equipamento. Mas veremos, né? Temos que ver na prática. E teremos que ver também se essa economia realmente é significativa. Talvez a cada 1000 litros, uma gotinha de gasolina caia ali dentro, né? Deve ser adotadas medidas de proteção coletiva, minimizando, eliminando o agente e medidas de proteção individual. Então tem que aplicar EPC e EPI para garantir que
que vocês não tenham contaminação com o benzeno, o agente causador de doenças aí gravíssimas, como a gente já disse. Acompanhamento do benzeno no ar, ó. Lembra daquele monitoramento ambiental? Ó aí, ó. Monitorar o benzeno no ar, associado à avaliação individual, índice biológico. Então, ó, monitoramento agora falando da saúde, do risco biológico, monitoramento de vocês o tempo todo. Então, o governo quer isso aí. Vocês têm que ser muito bem monitorados e resguardados. Temos que proteger vocês para que vocês não adquiram nenhum tipo de doença ocupacional. E desse modo nós chegamos ao término do nosso treinamento de NR20, anexo 4, que é o trabalho, né, com benzeno. Você está trabalhando com algum produto que tenha benzeno. Pessoal, tem a apostila, esse material vai estar em PDF para vocês baixarem, pode baixar o material se quiserem estudar por ele. Depois façam a prova, lembra de ter um aproveitamento de 70%, cuidado, espero que vocês façam uma boa prova. A prova, lembram que as perguntas mudam, elas são randômicas, então às vezes cai a mesma pergunta, mas a resposta está no lugar diferente. Cuidado, só tem 2 tentativas, né, para fazer a prova, e depois que você faz a prova, se fez 2 tentativas, você não passou, vai ter que fazer uma nova inscrição, um novo curso, estudar de novo, fazer todas as etapas novamente, para que você possa fazer a prova com bastante segurança. Então fica a dica, quando for fazer a prova, silêncio, ambiente tranquilo, não faça num ambiente tumultuado, tiver gente gritando, avisa a sua família, ó, gente, eu vou fechar a porta aqui, eu preciso fazer uma prova aqui, e eu preciso de concentração, porque se não tiver concentração, você pode se complicar na hora de fazer a prova, tá bom? Fica a dica, espero que tenham gostado, foi um prazer estar com vocês, e até o próximo treinamento.